Olá pessoal, Shalom! Graça e paz a todos, estou aqui novamente para fazer mais um vídeo para este canal. Hoje eu estarei tratando sobre o texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 58, referente à seguinte temática: Ego e mi é temporal ou atemporal? Sobre isso que eu estarei tratando nesta ocasião. Nós temos nesta imagem o trilinear grego-português e a expressão destacada aí, eu sou, que corresponde ao texto grego à expressão ego eimi. E o motivo de eu estar abordando e compartilhando aqui com vocês algumas informações é pelo seguinte motivo. Há quem diga que esta fórmula aí faz referência a uma ideia temporal e não atemporal. Dito isto, então eu estarei trazendo aqui algumas observações para ver se de fato esta proposta aí procede. O comentário Bicol diz o seguinte na página 89. A resposta de Jesus também foi a sua suprema autorrevelação. Em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Os dois verbos existir e ser são palavras diferentes em grego. A palavra traduzida aqui como existisse significa literalmente entrasse na história e tem uma conotação temporal. O verbo ser não transmite uma ideia temporal, mas se refere a um sentido definitivo. Daí o contraste vivido entre Abraão e Jesus. Então, com isso, nós temos aqui que seu verbo ser não transmite algo temporal, logo a expressão eu sou, ego eimi, deixa evidente o sentido atemporal dentro desta construção. Já o comentário de Barclay fornece a seguinte explicação: devemos ter muito cuidado e assinalar que Jesus não disse antes que Abraão fosse, eu era, mas sim, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui se afirma que Jesus é atemporal. Não houve um momento quando chegou a ser. Não haverá jamais um tempo no qual não seja. Não poderia dizer que Jesus foi. Devemos dizer sempre é. O que quis dizer? É evidente que não quis dizer que ele, a figura chamada Jesus, existiu sempre. Sabemos que nasceu nesse mundo, em Belém. Aqui se busca algo mais que isso. Então, através deste comentário aqui de Barclay, também ficou evidente e explícito de forma objetiva que se afirma de fato que Jesus é atemporal. Dentro desta expressão aqui mencionada no texto bíblico de João, capítulo 8 e o versículo 58, quando diz eu sou. Na sequência, nós temos aqui o comentário de Dia Carson, página 359, comenta: mais uma vez Jesus anuncia solenemente, eu lhes afirmo, se ele tivesse pretendido declarar somente que ele existia antes de Abraão, teria sido simples dizer, antes de Abraão existir, eu existia. Em vez disso, apresentado o uso de ego eimi, achado nos versículos 24 e 28. Jesus diz, antes de Abraão nascer, eu sou. Através das informações apresentadas aqui no comentário do erudito D. A. Carson, fica de forma objetiva e esclarecida também, né, que se de fato o Cristo quisesse mencionar simplesmente que ele existia, poderia ter aqui usado esta expressão, como bem apresenta este comentário, simplesmente mencionando antes de Abraão existir, eu existia. Mas não é isso que o texto bíblico apresenta, mediante a fala expressa pelo Senhor Jesus. Mas o que se encontra é a expressão eu sou, certamente com o propósito, objetivo e a finalidade de trazer aqui esta ideia atemporal,
expressa em sua fala. Por fim, Vicent, no estudo do vocabulário grego do Novo Testamento, volume 2, página 148, comenta: existisse, eu sou, genestai, ego eimi. É importante observar a distinção entre os dois verbos. A vida de Abraão estava sob as condições do tempo. Por essa razão, teve um princípio temporal. Por isso, Abraão veio a existir ou nasceu. A vida de Jesus era desde a eternidade e até ela. Assim, a fórmula para a existência absoluta e eterna: eu sou, ego eimi. Por último, então, aqui, neste comentário, ao qual estou compartilhando com vocês, ficou também, de forma objetiva, mostrada aqui que há uma distinção entre os dois verbos, né? O verbo genestai e também o verbo eimi. Um tem a finalidade de transmitir o sentido temporal aplicado a Abraão, que veio a existir. Em contrapartida, dentro desta construção aqui, desta fórmula, ego eimi, né? A ideia a se apresentar é de fato no sentido de uma existência absoluta, eterna, atemporal. Conclusão. Com isso ficou claro que a expressão ego eimi transmite uma ideia atemporal, em oposição ao sentido temporal de genestai, existisse. Logo ficou explícito de forma evidente o que Jesus quis de fato dizer ao citar a fórmula eu sou, ou seja, de sua existência absoluta, eterna, atemporal. Então é isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.